E a resposta de Nabal foi uma resposta muito dura, desconsiderou Davi, desconsiderou seus homens. E isso então vai suscitar a ira de Davi. Então Nabal era uma pessoa realmente muito difícil e muito ignorante, tratava muito mal sua esposa, seus funcionários e todas as pessoas que queriam um certo diálogo com ele. Tópico 3, Davi resolve vingar a afronta. A resposta dura de Nabal foi uma grande afronta a Davi e seu grupo de guerreiros dispostos a lutar por Davi, por si próprios e por suas famílias. Ele tomou 400 homens para ir em direção a Nabal. A intenção dele era atacar Nabal e tudo que ele tinha, com extrema vingança, disposto a destruir tudo. Veja aí primeiro o livro de Samuel 25, 22. A reação de Davi foi carnal, carregada de ressentimento e vingança, contrária à vontade de Deus. 1 Samuel 25, 10 a 13, 21, 22. Então veja bem que Davi deu lugar à ira. Ele deveria ter dado a ira para Deus. A Bíblia ensina isso. Você ama seu inimigo, ora por ele, abençoa. E Deus é que vai fazer o juízo. É Deus que toma a providência. Não somos nós que temos que tomar providência contra alguém, temos que matar alguém, temos que destruir alguém, tem que ir afora, né? A vingança, está vendo os filmes aí, sempre tem a mensagem da vingança. Não é nós que fazemos isso, a vingança é Deus que faz. O juízo, quem aplica é Deus. Deus é o autor da vida. E só Ele pode dar vida, só Ele pode tirar a vida, Ele está no controle disso. Mas Davi ficou irado e aqueles homens estavam irados também, porque foram ofendidos e queriam defender Davi também. Então saíram para matar, destruir tudo, até crianças, mulheres, homens, todos seriam mortos. E Deus não permitiu depois que Davi construísse uma casa, um templo, exatamente por isso. Davi era um homem violento, sanguinário. Qualquer oportunidade que ele tivesse de matar, ele matava. Vamos ver a parte 2, Abigail demonstra seu caráter. Tópico 1, uma mulher prudente. Tópico 2, o caráter diligente e sábio. Tópico 3, o caráter conciliador de Abigail. Vamos ver nesse quadro sobre Abigail que está na revista do professor. Veja aí, Abigail. Qualidades e realizações. Sensível e capacitada. Oradora, persuasiva, capaz de ver além de si mesma. Lições de sua vida. Situações difíceis da vida podem fazer aflorar o melhor que as pessoas possuem em si mesmas. Não é preciso ter um título prestigioso para ser importante. Estatísticas vitais. Local aqui, Carmelo. Ocupação, dona de casa. Parentes, primeiro esposo Nabal, segundo esposo Davi, filho Quiliabe. Tópico 1, uma mulher prudente. O nome Abigail significa pai da alegria ou exultação. Seu nome também corresponde ao seu caráter pacificador e humilde. Ela era uma mulher dotada de beleza física e entendimento. 1 Samuel 25, 3. Ao tomar conhecimento da terrível ameaça à sua casa, Abigail resolveu agir com prudência, sabedoria e diligência para evitar um grande mal que seria perpetrado por Davi, o ungido de Deus. Diante de tamanho perigo, foi que Abigail teve a oportunidade de demonstrar quem era ela. Abigail deu uma lição para todos que servem a Deus, saber agir nos momentos de crises e ameaças. Então a Bíblia diz que, além de ser uma mulher inteligente, sábia, prudente, ela era uma mulher muito bonita. Lá no Talmud, né, dos judeus, eles dizem que ela foi uma das mulheres mais lindas que já existiu. Coloca lá Sara, coloca lá a rainha Esther, né? E fala sobre Abigail aí, dizendo que ela foi uma das mulheres mais lindas que existiu. E nós vamos ver que ela tinha, além das qualidades físicas, ela tinha um bom caráter e mostrou isso quando se encontrou com Davi. As palavras que usou, a maneira de pegar sobre ela a transgressão, a intercessão que ela fez. Então tudo mostrou ser uma mulher muito prudente, inteligente, sábia e que edificava a sua casa. Tópico 2, o caráter diligente e sábio. Ao saber o mal que estava arquitetado contra seu esposo e sua casa, Abigail atuou de forma rápida e eficiente. Preparou uma carga de cereais, frutas e vinho e os colocou sobre alguns jumentos e os levou a Davi. Em sentido contrário, vinha Davi com seus 400 homens respirando raiva e sentimento de vingança, com desejo de não deixar com vida nem mesmo um menino. 1 Samuel 25, 18 a 22. Que diferença do que Jesus ensinou com o seu evangelho? Jesus mandou amar os próprios inimigos, bendizendo-os e orando por eles. Mateus 5, 44. Então veja que a ação de Abigail foi instantânea, foi rápida,
não tinha muito tempo para ela. Se ela tivesse demorado mais, não tinha mais jeito. Se Davi entrasse ali, onde estavam morando, pronto, não tinha mais jeito, já ia entrar matando todo mundo. E eu acredito que aqueles servos, aqueles funcionários de Nabal, não iriam ajudá-lo. Eles detestavam o seu patrão. E aqueles que serviram lá ao seu patrão, tosqueando ovelhas, lá onde Davi estava, estavam sendo amigos agora de Davi e seus homens. Eles não iam lutar contra eles. Lutar para quê? Para defender um péssimo patrão? E eles sabendo que Davi ia ser rei logo logo? Então eu creio que eles não ajudariam. Olha só, interessante isso. Por isso que talvez Nabal depois ficou com o coração como pedra, um susto terrível que ele levou, sabendo que Davi ia atacar, ia matar todos. Ele não tinha como se defender. Além de ter poucos funcionários, eram funcionários que não gostavam dele. E também eles estavam preparando para uma festa e não para serem atacados, para se defenderem. Então Abigail é rápida e eficiente. Ela vai ao encontro de Davi, que já vinha com seus homens para atacar e matar todos. Tópico 3, o caráter conciliador de Abigail. Davi cavalgava com a fúria dos homens de coração ferido, mas em sentido contrário vinha Abigail montada em seu jumento. Em seu coração ela levava sentimento de paz, de humildade, de amor e de perdão. Ao ver Davi, ela desceu do seu animal e prostrou-se com o rosto em terra diante daquele que ia destruir sua família. E lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve a palavra da tua serva. 1 Samuel 25, 24. Abigail exortou Davi para que não fizesse justiça com as próprias mãos, pois Deus haveria de julgar seus inimigos. 1 Samuel 25, 25 a 31. Davi nunca imaginou que a sua sede de vingança e fúria contra um desafeto fossem anuladas pela sabedoria e pela força de uma mulher de caráter pacificador. Então nós vemos a atitude de Abigail. Ela manda aqueles 10 homens que já conheciam os homens de Davi, já conheciam Davi, na frente, com os jumentos todos carregados, né? Com aí alimentação, com vinho, né? Também as ovelhas que ela preparou ali, assados, né? Então tudo pronto para que ela pudesse agradar a Davi, aplacar a ira de Davi. Então Davi já vinha furioso, mas encontra com esta mulher. Se fosse com um homem, mesmo que fosse um funcionário de Nabal, talvez não tivesse dado certo. Mas era uma mulher, uma linda mulher. Davi logo ficou ali enamorado, achou aquela mulher muito linda, por isso que depois ele manda chamá-la para casar com ela. Então ali a beleza dela já foi uma coisa que começou a aplacar o coração de Davi. Quando Davi olha aquela mulher linda, e uma mulher muito educada, uma mulher que se fez como humilde, né? Ali ela assume a culpa, a transgressão do seu marido, e ela leva alimento. Veja só, a conversa dela, a atitude dela. Então aquilo ali fez com que o coração de Davi se abrisse. E é claro que foi muito importante nessa hora aquela mulher ser muito linda. E isso fez muito efeito para Davi. Então nós vemos que logo, daí 10 dias, quase 10 dias, seu marido vai morrer e Davi a manda chamar para ser esposa dele. Então Davi se apaixonou por aquela mulher. É muito interessante nós percebermos isso. Ela era muito bonita mesmo. Então ela tinha uma beleza exterior e uma beleza interior. Ou seja, era uma mulher fatal. Imagine para um homem como Davi, que tinha se casado, passado pouco tempo casado, sua esposa foi dada para outro, e ele estava doido atrás de uma esposa. Ele estava ali necessitado de uma esposa. Quando olha aquela mulher linda, muito inteligente, ele se apaixona logo. E isso foi suficiente. Talvez se fosse um outro tipo de mulher, não tivesse conseguido aplacar a ira de Davi.
Nós podemos dizer, feliz aquele homem que tem uma esposa assim inteligente, sabe? E também que seja muito bonita. Pode ver que as pessoas que têm esposas, né, bonitas, geralmente são mais bem-quistos na sociedade. Parte 3, o resultado do caráter de Abigail. Tópico 1, Davi foi aplacado por Abigail. Tópico 2, Deus feriu Nabal. Tópico 3, Davi toma Abigail por sua esposa. Tópico 1, então, Davi foi aplacado por Abigail. Ao encontrar-se com Abigail, Davi foi vencido pela palavra sábia e prudente de uma verdadeira mulher de Deus. Cumpriu-se o que diz Salomão. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Provérbios 15:1. A atitude humilde e conciliadora de Abigail foi uma resposta à atitude agressiva de Davi. Certamente ele aprendeu uma grande lição para a sua vida. Ele era corajoso e provou isso quando enfrentou Golias. Mas faltava-lhe a lapidação do caráter para enfrentar situações adversas e oposições. Então veja só que Davi era um homem com uma reação muito rápida e de acordo com as situações pelas quais ele passava. Pode ver que quando ele chega ao acampamento e vê aquele gigante desafiando o povo, ele imediatamente aí tem uma reação explosiva, e sempre reação sanguinária. Ele diz, olha, eu já sou acostumado a matar um leão, um urso, que é esse gigante, é fácil de acertar. Um homem desse tamanho tinha uma fé muito grande, mas sempre ele era um homem violento, tinha uma reação muito rápida. E quando a resposta de Nabal chega a ele, ele tem a reação que ele está acostumado a ter, a reação rápida de matar, de destruir, de se vingar. Então ele se encontra com uma mulher que é exatamente o contrário, uma mulher que sempre vai levar a paz, né? Mulher que vai falar de uma maneira macia, uma maneira agradável, uma mulher que está disposta a tudo, a dar até a sua vida para que aquela situação seja resolvida. Então ela usa palavras inteligentes, sábias, e isso vai fazer com que Davi se dobre. E Davi vai aprender uma lição que, como rei, ele precisaria saber. Que ele teria que aprender a lidar com situações difíceis sem tomar atitudes extremas, principalmente atitudes violentas. Então Davi tinha que saber que a vingança pertence a Deus. É Deus que vai tomar uma providência com as coisas. Não era ele que tinha que tomar a providência. Então, tópico 2, Deus feriu Nabal. Quando Abigail relatou os acontecimentos a Nabal, se amorteceu dele o coração e ficou ele como pedra. 1 Samuel 25:37. A Bíblia diz de forma bem simples e direta. E aconteceu o quê? Passados quase 10 dias, feriu-se o Nabal e este morreu. 1 Samuel 25:38. Se Davi tivesse feito justiça com as suas próprias mãos, as coisas teriam tomado outro rumo, imprevisível e perigoso. Mas como a sábia mulher agiu com presteza e eficiência, ele foi poupado de manchar suas mãos e sua história com o sangue de Nabal. Minha é a vingança e a recompensa ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Deuteronômio 32:35. Então Deus diz bem claro em sua palavra que a ele pertence a vingança e a recompensa pelas coisas. Não era para Davi tomar essa providência, não era para ele fazer isso. Depois ele poderia se arrepender de ter feito isso. De matar uma mulher, matar menino, matar Nabal. Então ele poderia depois se arrepender disso, estava dando um péssimo exemplo a seus homens. Não era essa a vontade de Deus. Então esta mulher, Abigail, com a sua inteligência, sua sabedoria, consegue então mudar a atitude de Davi, consegue mudar aquele ímpeto que ele teve para derramar sangue. E a Bíblia diz então que quando Abigail, no outro dia, depois da festa, que seu marido já tinha se curado da embriaguez, que ela conta para ele, o coração dele ficou como pedra. Então ele deve ter levado um susto tão grande. E o medo, o pavor tomou conta dele naqueles quase 10 dias. O coração dele, que já era um coração perverso, provavelmente cheio de mágoas, de rancor, isso faz com que a pessoa tenha um problema de coração. Então ele já estava nessa situação com um coração ruim. E agora ele deve ter dado aí um problema mais sério ainda. E se acredita que quase 10 dias, então,
ele teve aí foi um infarto fulminante, né, ou qualquer outra coisa semelhante a isso, um problema de coração, e ele então vem a falecer.